Essa é a pilha de livros que eu tenho para ler, que estão atrasadas. Se você acompanha o canal aqui há bastante tempo, você sabe que eu gosto de fazer assim umas TBRs bem desafiadoras, e esse mês já começou com um TBR de desafio de leitura de 7 livros em 7 dias que eu não consegui cumprir, se você assistiu o vlog passado. E aí eu tenho esses livros restantes do desafio e alguns outros livros que eu já quero ler assim ao longo do mês, que eu já deveria ter começado. E aí um belo dia, ontem, eu me sentei para ver as metas, né, que eu tinha planejado lá no começo do mês, e eu calculei 2.000 páginas atrasadas e 46 horas que eu levaria para ler essas 2.000 páginas, segundo uns cálculos muito loucos que eu faço aí para saber quanto tempo eu vou demorar para ler cada tipo de livro. Então eu vou falar um pouco melhor sobre cada uma dessas leituras atrasadas nesse vlog e vou tentar bolar alguma coisa aí pra conseguir ler tudo isso. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Então, eu sou a Mari do Sonho Distante e se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu like se você gosta de ver sonhos sendo destruídos, porque é isso que teremos neste vlog. Quando eu me tocar de que eu não vou conseguir ler 2.000 páginas em 46 horas. Eu não pretendo fazer uma maratona 46 horas e ler todos esses livros de uma vez. Primeiro eu vou mostrar os livros que eu pretendo... Não vou criar essa expectativa aqui. Vou mostrar os livros que eu preciso ler. Mas não quer dizer que eu vou. Eu também não tô prometendo que eu vou. Começando pela trilogia que eu separei pra ler esse mês, que é a trilogia de Five Nights at Freddy's. Aqui tem Olhos Prateados, que é o primeiro livro, Os Distorcidos, segundo volume, e o terceiro e último livro, que é A Última Porta. Esses livros são bem rapidinhos, assim, não tão rápidos quanto eu imaginava, mas eles ainda assim são rapidinhos de ler. Pelas minhas contas, eu levo mais ou menos 7 horas. Sim, 7 horas para ler cada um. Ou seja, se eu fizesse uma maratona 24 horas, conseguiria ler eles em 24 horas e ainda dormir por 3 horas. E os outros 2 livros que foram os que ficaram pra trás aí no desafio 7 em 7, que é A Garota do Lago e A Maldição de Long Lankin. A Garota do Lago, na verdade, eu até comecei a ler. Eu li 2 capítulos. Foi um avanço. Eu li 24 páginas e tava muito confuso, primeiro porque eu levei ele pra começar a ler fora de casa. Então eu já não tava ali num ambiente muito confortável pra me concentrar nessa leitura, porque começos de livros são muito difíceis pra mim, pra me ambientar naquela história nova. Então já foi uma péssima escolha, né, começar esse livro em um ambiente que não era o meu quarto. Então vou continuar esse daqui, que pelas minhas contas eu também levo umas 7 horas. E A Maldição de Long Lankin, que também vai levar aí umas 7 horas e meia pra eu finalizar essa leitura. Finalizar não, né? Porque eu nem comecei. Pra eu realizar essa leitura. E os outros 2 livros que não são de desafio, mas que eu preciso ler eles, eu quero muito ler eles. O primeiro deles é o clássico do mês. Eu não sei se esse livro é um clássico, se eu posso considerar ele um clássico, mas ele tá na lista dos 1.001 livros pra ler antes de morrer. E foi ele que eu escolhi para esse mês de outubro, então, porque envolve um arquiteto que enterrava pessoas nas suas construções. E segundo as minhas contas também, acho que esse daqui, na verdade, são 9 horas para ser lido. Não me lembro. Não, 7 horas e meia também. 9 horas é o Olhos Prateados. Surpreendentemente, o primeiro volume de Five Nights at Freddy's. E, por último, um livro que eu não calculei as horas que eu vou levar, porque ele é um livro de contos, que é o Livros de Sangue, do Clive Barker. E esse daqui eu pretendo ir lendo mesmo um conto de uma vez, parecem ser contos bem curtinhos, então acho que ele 1 hora, 2 horas eu consigo ler cada um desses contos, e são 6 contos no total, então se eu levar 2 horas em cada conto, que eu acho que eu não vou levar, vai umas 12 horas, mas eu acho que menos que isso. E eu não sei ainda, não bolei um plano de como eu vou ler essas 2.000 páginas atrasadas, mas eu acho que eu vou começar com uma maratona de final de semana. Eu sei que essa introdução já tá ficando muito longa, mas eu prometo que eu já tô acabando. Então, hoje é sexta-feira e eu acabei de finalizar o vlog do Desafio 7 em 7 com 4 leituras concluídas.
E o último livro que eu li no desafio me deixou um pouco desanimada, porque eu demorei muito pra ler ele. Então agora eu preciso de uma leitura que seja rápida pra me dar aí um gás de volta pra continuar as leituras do mês. E acho que eu vou, então, começar maratonando alguns desses livros no fim de semana. E vocês vão acompanhando tudo do lado daí. Vai começar também, nos próximos dias, a ML Darkwing, se eu não me engano, que é a maratona de Halloween da Agatha, do canal Romanceira. Então ela vai fazer lives lá na Twitch, eu vou tentar acompanhar pra me ajudar a ler todos esses livros. E são lives, o sistema de lives infinitas, o que quer dizer que são lives muito longas e que eu vou passar basicamente o dia inteiro lendo. Assim espero. E é isso, então, vamos pro vlog, que quando eu decidir a minha primeira leitura, eu volto pra atualizar vocês. E já deixa o seu like aí se você ainda não deixou o like, porque esse vlog vai ser muito desafiador e eu espero que vocês gostem. Eu fiz essa listinha quando eu sentei pra ver o que tava atrasado e olha só, não tô mentindo. 200 não, quem dera. 2.094 páginas, 46 horas e meia, assim, ininterruptas, né? Não dá pra ficar 46 horas e meia seguidas lendo. Então, aqui tem quantas páginas tem cada livro e a hora, quantidade de horas, né, que eu vou levar pra terminar cada um deles. E o que me resta é pedir socorro. Sorvetinho pra sobreviver ao calor da noite. E a leitura escolhida foi Five Nights at Freddy's, primeiro volume, Olhos Prateados. Porque assim, por mais que eu já tenha começado A Garota no Lago, eu preciso de uma leitura que vá me empolgar. E eu acho que esse livro é Five Nights at Freddy's. Então, vou começar a ler as primeiras páginas, vou ver como é que vai ser. E se eu achar que vai ser rápido, eu continuo. Senão eu vou ter que continuar mesmo assim, porque eu já comecei. Depois de uma madrugada intensa de leitura e um dia inteiro do sábado lendo, eu finalmente finalizei o primeiro volume da trilogia Five Nights at Freddy's. Aliás, eu já comecei a leitura do segundo e eu posso citar aqui uma coisa em comum que esses dois têm, que eu percebi, que é o começo, assim, agitado, entendeu? O livro já começa com as coisas acontecendo. O primeiro volume, inclusive, já começou com coisas acontecendo, não é aquela coisa cheia de introdução, cheia de enrolação. A minha luz, ela tá assim, bipolar. Quando ela quer acender, ela acende. E aí, o livro já começa com as coisas acontecendo e você vai conhecendo os personagens e coisas que aconteceram com eles ao longo do livro. Então, o autor não perde 50 páginas no começo do livro para apresentar todo mundo. A gente vai conhecendo eles ao longo da história. E cada capítulos são grandes, aliás, mas você vai lendo que nem sente. E cada capítulo acontece muita coisa. E eu gostei muito. Eu até postei uma story lá no Instagram falando que desbloqueei um novo gênero favorito, que é brinquedos assassinos gigantes, porque esses bichos aqui, eles têm o tamanho de um adulto, basicamente. Então imagina para uma criança de 7 anos, que quando tudo começou, as crianças aqui tinham 7 anos, e foram atacados, e um dos amigos dele acabou sendo deles, né, que são 5 adolescentes aqui, e quando eles eram crianças, um dos amigos deles foi levado. Outras crianças também foram levadas naquele mesmo dia, mas como o outro era mais próximo deles aqui, eles sentiram mais essa perda. E agora, 10 anos depois, ou seja, esse pessoal ainda não é adulto, o que eu achei uma coisa interessante, porque geralmente quando a gente vê
esses reencontros, né, é uma coisa que aconteceu, sei lá, na infância e na adolescência, e eles voltam anos depois, mas já adultos, com vidas formadas e tudo mais. Aqui não, eles ainda são adolescentes, então alguns ainda guardam essas coisas do passado e tem um pouco de dificuldade pra lidar com isso ainda. Tipo, foi traumatizante, um brinquedo gigante vindo na sua direção, atacando todo mundo. E aí, então, a maioria aqui ainda tem 17, 18 anos. E eles estão na cidade, de volta na cidade onde tudo aconteceu, porque os pais do menininho que desapareceu vão fazer uma homenagem, oferecer uma bolsa de estudos pra algum outro jovem e tudo mais. E aí, que a Charlie, que é a protagonista, é a filha do cara que criou esses brinquedos. O pai dela tinha uma pizzaria e aí ele criou esses brinquedos, tipo, na garagem de casa mesmo, pra entreter o pessoal durante uma janta, né, comendo pizza. E aí ela resolveu revisitar a pizzaria. E aí ela vai revisitar esse lugar e começa a lembrar de muitas coisas, além de que as coisas que aconteceram 10 anos atrás, tipo, não aconteceram de novo, mas com a chegada desses jovens lá, as coisas vão, assim, voltar a acontecer. E aí eles vão passar por coisas muito tensas, tentando explorar o lugar, tentar, inclusive, entender como que tudo aconteceu 10 anos atrás, que eles ficam imaginando o que pode ter acontecido, tipo, como que um brinquedo gigante se revoltou contra uma criança e levou a criança embora. Então, eles vão tentar entender tudo que aconteceu e aí mais coisas vão acontecendo aqui no presente. E não acaba por aqui, porque tem a continuação, né, que eu já comecei e já começou acontecendo um monte de coisa também. E não se passou muito tempo, né, de um livro pro outro, o que é bom, porque as coisas que aconteceram aqui ainda estão frescas na memória dos personagens. E aí tem mais coisas que são consequências ali do que eles fizeram no livro passado. Então as coisas vão continuar aí pra eles bem difíceis. E eu já tô gostando muito das primeiras 50 páginas que eu li aqui do segundo volume. Vou ler mais um pouco agora. E aí eu não vou poder falar muito do que vai acontecer aqui, né, porque o que tá acontecendo aqui tá se desenrolando desde do primeiro livro. Então eu vou voltar quando eu terminar e aí eu falo o que eu achei e eu tô adorando muito. Aliás, eu dei 5 estrelas pro primeiro livro, caso você não tenha visto, se você não me segue no Instagram nem no Scoob. Sugiro que me siga por lá. Então, 5 estrelas. Eu só não favoritei porque, assim, não sei, não é um livro que mudou minha vida, entendeu? Mas é muito bom mesmo, principalmente nessa vibe de Halloween. Eu fiquei muito tensa lendo esse negócio toda hora, porque eu comecei a ler ele de madrugada. Então toda hora eu ficava, assim, olhando pros lados pra ver se não tinha nada atrás de mim. Olhando pros lados pra ver se não tinha nada atrás. Vocês entenderam? E aí qualquer barulhinho eu já parava, assim, de ler e começava a olhar e falar. Sério, só um livro tinha me deixado assim antes, que foi Estrada da Noite, do Joe Hill. E agora eu tenho mais um livro que me deixou paranoica. Então, seguimos muito bem por aqui. Mais um livro da trilogia finalizado e olha, quase que eu não apareço aqui pra falar sobre esse livro e espero finalizar o terceiro pra poder falar sobre tudo, porque assim, o calor tá tanto que eu não tenho coragem nem de soltar o cabelo e passar um reboco na cara pra vir aqui atualizar. Então eu passo o dia inteiro assim, o bagaço derretido no asfalto quente e aí resolvi vir aqui porque senão, né, ia ficar muita coisa pra falar depois sobre 2 livros. E eu não posso falar muito sobre a história em si desse daqui, mas eu vou falar um pouquinho de uma coisa que me decepcionou um pouco. Era uma coisa que já vinha me incomodando
no livro anterior, mas eu relevei porque todo o resto da história eu tava tão hipnotizada, tipo, fazendo as ligações com as coisas do jogo e lendo e lembrando dos ambientes do jogo e me sentindo dentro do livro, que eu acabei relevando algumas coisas que me incomodaram. Mas esse aqui não deu pra relevar porque já passou aquela sensação de fascínio, né, ao ler uma coisa nova. Então eu já tava prestando atenção mais nos personagens, a forma como eles agiam. E a Charlie, que é a protagonista, que é filha do cara que criou esses animatrônicos horrendos, ela, depois de um certo tempo, assim, descobrindo coisas e querendo descobrir cada vez mais coisas, ela fica com aquela síndrome do personagem que quer resolver tudo sozinho. Eu não suporto o personagem que quer pagar de herói sozinho, que quer resolver tudo sozinho, quando tem, tipo, 10 mil pessoas do lado dele tentando ajudar, sabe? Então isso me incomodou demais aqui. Eu não diminuí muitas estrelas por causa disso, mas era uma coisa que tava me enchendo o saco. Mas o fato dela querer resolver tudo sozinha levou o livro a várias situações tensas. Então isso até que foi bom, porque pelo menos rendeu história. E outra coisa também que eu achei que não aconteceria aqui e acabou acontecendo, e que também levou o livro para um lado assim um pouco mais negativo pra mim, que é um negócio, eu não sei se isso seria spoiler, mas é reciclagem de vilão, sabe? Teve umas mudanças ali na história e tudo mais, mas esse negócio de ficar reciclando o vilão numa situação, eu não gosto desse tipo de reciclagem. Não posso falar mais, senão vai ser um spoiler. Acho que isso que eu falei já foi um pouco de spoiler. Tipo, se você já leu o primeiro e ainda não leu o próximo. De novo essa luz me sacaneando. Tem uma posição certa pro filme ficar. E eu não quero essa luz branca, eu não gosto da luz branca. Eu quero a luz amarela. Aí... Tomara que não desligue de novo. Enfim, falei sobre as duas coisas que eu não gostei. E tem um outro personagem novo que aparece aqui que me irritou também, tá? Ele fica se achando o melhor amigo da Charlie e ele não é ninguém, ela não suporta ele. Sabe aqueles personagens inconvenientes que fica forçando a amizade com o protagonista? E tomara que ele não ganhe destaque no terceiro livro. Eu já comecei a ler o terceiro livro, mas tomara que ele não fique aparecendo muito de novo, porque ele é realmente irritante. Nas poucas vezes que ele apareceu, ele me irritou. No mais, as cenas de ação, assim, não perderam em nada. As cenas de ação sempre muito tensas e emocionantes, porque eu fico com aquela coisa do jogo, né, dos bichos gigantes indo atrás de você num lugar escuro e não sei o que, enfim. Gostei muito. Eu dei 4,5 estrelas, tirei meia estrela, só por causa dessas coisinhas que me incomodaram. E aí... eu iniciei a leitura do terceiro livro, que é A Última Porta. Eu li 44 páginas de madrugada, tava sem sono. Falei, vou começar o livro, vamos ver se eu consigo ler bastante. Mas não consegui ler muito, assim, e essas 40 páginas que eu li não aconteceram muitas coisas ainda, como nos outros livros anteriores que já começaram acontecendo muitas coisas. Mas aqui, como é finalização, eu acho que vai diminuir um pouco o ritmo, não acho que vai ser tão frenético, até porque tem uma coisa aqui que tá acontecendo que vai exigir um pouco mais de paciência e observação dos personagens. Então acho que isso vai diminuir um pouco o ritmo da história, mas é um livro curtinho também, o maior mesmo era o primeiro, e agora esse aqui também é bem rapidinho, espero que seja. Aliás, hoje é terça-feira, dia... não sei que dia é hoje. Dia 18 de outubro. Eu comecei esse vlog na sexta. Acho que foi na sexta. Não sei que dia que foi sexta também. Mas é isso. Vamos seguir porque eu ainda tenho ali mais de 1000 páginas pra ler das 2094 páginas atrasadas. Então eu vou tentar finalizar isso daqui hoje, tá? São 7h10 da noite. E eu vou tentar finalizar ele hoje, focar bastante nessa leitura, pra já pegar mais um próximo que, na verdade, eu já quero encaixar mais um livro que nem tava na TBR do mês, porque eu acho que vai ser uma leitura rápida também. E eu tô ansiosa pra ler um livro dessa autora, só que eu queria fazer uma coisa separada com ele, sabe, pra ficar mais, assim, especial. Não sei, ainda vou me decidir, vou focar
nessa leitura em andamento primeiro e depois eu volto para contar a minha decisão. E para finalizar esse vlog, leitura do terceiro volume da trilogia finalizado. Assim, se você me acompanha por aí no Scooby, no Instagram, você viu que as notas foram diminuindo a cada livro. Então o primeiro livro teve ali as suas 5 estrelas, aí o segundo teve ali 4,5 estrelas e o terceiro teve 4 estrelas. E assim, geralmente isso acontece comigo quando eu leio séries, um livro muito seguido do outro, né, que pertencem à mesma série, porque o primeiro livro me gera fascínio, eu fico ali super entretida, fissurada naquela história, e aí conforme os livros vão passando, eu vou percebendo algumas coisas que vão fazendo eu diminuir as notas. E era pra ser o contrário, né, porque primeiros livros eram pra ser mais chatos, digamos assim, né, apresentando toda aquela história nova, e no decorrer da história, da série, era pra gente ficar mais empolgado, né, agora que já tá conhecendo ali melhor tudo, mas comigo é o contrário. Não sei se é porque eu vou cansando da história, e aí eu vou começando a não me importar tanto com o que tá acontecendo, mas no caso desses livros aqui, é porque eu acho que os autores quiseram inventar muita coisa, sabe, em cima do original lá, do básico da história do jogo, e aí começou a não fazer muito sentido, começou a ficar muito forçado, e isso eu senti principalmente aqui nesse último livro. Então, um negócio que aconteceu aqui, eu fiquei... não precisava disso. Sem falar que por ser o último livro, as coisas têm que ir se resolvendo, né? E geralmente em conclusão de série, até na conclusão de livro único, assim, no final geralmente rola aquela coisa da revelação e aí o personagem, sei lá, num monólogo ou numa conversa com o inimigo, o arquirrival dele, falando de todos os seus motivos e por que fez isso e não sei o que. Isso aconteceu aqui também. E eu fui ficando de saco cheio dessa conversa fiada, de tipo, eu fiz isso porque eu me sentia excluída, eu não era tão importante, e eu fiz de tudo pra não sei o que, e nada era suficiente, e eu ficava tipo, sério? O mesmo clichê de todos os fins de história. E aí isso foi me cansando um pouco aqui, até porque a partir de um momento a gente vai ter uns personagens, assim, iguais. Não vou explicar porquê, mas a gente vai ter uns personagens iguais, e aí isso começou a me confundir nessa parte do diálogo, eu já não sabia mais quem era quem falando, e aí eu só, tipo, li assim rápido as partes importantes pra pular pra finalização da história. E aí tem 2 finalizações, né, porque ao longo do final, assim, vai mudando os pontos de vista, então numa hora você tá lá na conversa fiada da justificativa do porquê a pessoa fez aquilo, e aí muda para um outro ponto de vista, onde tem alguém sendo perseguido, tentando sobreviver, tentando salvar alguém, e aí você sai daquela cena cheia de ação e volta para aquele diálogo cansativo. Então o final foi bem difícil, mas até a metade, assim, foi interessante, porque começaram a resolver umas coisas que, quer dizer, continuaram, né, e finalizaram a resolução de coisas que começaram a acontecer aqui no primeiro livro. No geral, eu gostei muito. Se eu tivesse que dar uma nota só pra trilogia inteira, eu acho que seria 4,5 estrelas.
E por causa dessas coisinhas que ficaram meio cansativas e repetitivas mesmo ao longo da trilogia, mas no geral, assim, é uma história muito, muito boa, muito viciante, muito rápida de ler. E, aliás, uma coisa que o terceiro livro teve também que eu gostei bastante é que ele foi um pouquinho mais violento, um pouquinho mais sangrento, assim, e porque no começo, no primeiro livro, a gente tinha ali adolescentes, não que aqui eles ainda não sejam, estão ali nos seus 18, 19 anos, mais ou menos, mas no primeiro a gente tinha aquela coisa da infância deles, né, deles lembrando do que aconteceu na infância, que foi uma coisa tensa, mas não foi tão sangrento, sabe? Aqui como as coisas ficaram mais frenéticas mesmo pra tudo se resolver, tem umas cenas bem sangrentas, assim, umas descrições bem pesadas, e eu gostei bastante, porque era isso que eu esperava desse livro. É isso que eu espero de histórias com brinquedos gigantes e assassinos a partir de agora. Não espero menos que isso. Então, eu vou finalizando esse vlog por aqui. E eu sei que tem muitos mais livros, né, dos que eu mostrei lá no começo do vlog, de leitura atrasada, que eu preciso correr atrás pra fazer essas leituras, mas realmente não vai dar pra ler tudo isso num vlog só, então eu vou dividir. Então esse aqui ficou como o vlog da trilogia Five Nights at Freddy's, e eu amei, finalmente depois de 2, 3, 4 meses, sei lá, eu consegui ler a trilogia do mês inteira, né? Agora eu estou com um pouco mais de 1.100 páginas, mais ou menos, daquelas 2.094 páginas, deixa eu só confirmar aqui no Notion. E as horas de leitura caíram também pela metade, tava em 46 horas e agora são 22 horas. 1.107 páginas para serem lidas, então aqui já foram umas 900 e algumas páginas, né, porque cada livro tem aí suas 380, 330, 280 e alguma coisa páginas, então deu aí umas 900 páginas nesses últimos dias, de sexta até hoje, quinta-feira, e eu também já preciso finalizar esse vlog porque ele precisa ser postado hoje, e eu vou começar o próximo já, sem perder tempo, e eu tô feliz que eu consegui fazer essas leituras, era disso que eu precisava pra me animar aí nessa reta final do mês pra ler a TBR que eu separei. Então eu espero que você tenha gostado do vlog, eu gostei muito, espero que você dê uma chance pra esses livros se você gosta desse tipo de livro, obviamente, e você pode vir aqui no link que eu vou deixar no box de descrição pra você ler mais a sinopse, assim, e ver a opinião de outros leitores, outras avaliações, e comprar com o meu link, que você vai me ajudar muito comprando com o meu link, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão, então me ajuda demais. E se você não for ler, pelo menos indica aí o vlog pra algum amigo, alguma amiga que você acha que vai gostar desses livros. E se a pessoa não tiver, fala pra ela comprar com o meu link também. Antes de sair desse vlog, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui, quando sair os próximos vlogs, lendo as leituras atrasadas que ainda faltam. E já deixa o seu like também, que me ajuda demais, e like é de graça e, sério, super ajuda. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!